A Guerra do Vietnã com certeza foi um dos conflitos armados que mais marcou o século XX, e mesmo não tendo expansão geográfica tão grande quanto foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial, temos relatos de que foi utilizada 3 vezes mais carga explosiva do que na Segunda Guerra. Também temos o impacto desse conflito hoje em dia na cultura, como por exemplo em filmes tipo Nascido para Matar. Dirigido por ninguém mais ninguém menos que Stanley Kubrick, o filme conta a história dos soldados americanos desde o treinamento até o campo de batalha no Vietnã. Ok. Ou até mesmo os protestos que ocorreram durante o período da guerra, como por exemplo o monge budista que atirou fogo no próprio corpo em protesto pela opressão à sua religião. A foto de seu sacrifício repercutiu tanto que anos mais tarde virou capa do primeiro álbum da banda Rage Against the Machine. E falando em protestos, não podemos deixar de lado os movimentos hippies que rolaram nos Estados Unidos. Tá curioso para saber como tudo isso começou? Vem comigo! Após deixar de ser colônia e se tornar um país livre, o Vietnã se dividiu em 2 extremos. O extremo norte, que era socialista, apoiado pela União Soviética, e o Vietnã do Sul, que era capitalista e apoiado pelos Estados Unidos. E nós sabemos que quando o socialismo e o capitalismo se juntam, geralmente acaba em guerra. O estopim da guerra aconteceu em 1959, quando os chamados Vietcongs, que significavam vietnamitas comunistas, começaram a invadir o Vietnã do Sul, dando início à treta. Mas a coisa fica mais feia quando o Vietnã do Sul sofre o golpe de Estado, apoiado pelos Estados Unidos, se tornando um país com ditadura militar. Nesse ponto, até alguns vietnamitas do Sul não estavam contentes, o que fez com que eles lutassem a favor do Vietnã do Norte. E daí pra frente foi um caos, os Vietcongs avançaram e os soldados americanos contra-atacavam. Uma coisa que vale ressaltar é que os Estados Unidos nunca declararam guerra contra o Vietnã, foi tudo uma questão de interesse, pois eles não queriam que o Vietnã do Sul se tornasse um país socialista. A única participação dos Estados Unidos foi em enviar suplementos e soldados. Para se ter uma ideia, 500 mil de jovens soldados foram enviados para aquela guerra e muitos não voltaram, pois mesmo que eram mais numerosos, os Vietcongs conheciam bem o terreno. Isso gerou uma grande revolta no povo, tanto os estadunidenses quanto os vietnamitas, iniciando assim um protesto anti-guerra, todo aquele movimento do hippie. E mesmo não estando ligado diretamente com a guerra, alguns grupos hippies se baseavam na obra O Princípio Responsabilidade, de Hans Jonas. Nesta obra, Jonas expressa preocupação sobre as ameaças que a tecnologia moderna e a ciência representavam para a humanidade. Para Jonas, a guerra não é apenas um conflito entre nações, mas uma manifestação das consequências indesejáveis da falta de responsabilidade moral em nossa busca incessante por poder e progresso tecnológico. E as consequências deste conflito nós vemos como um impacto no meio ambiente. Mais de 1.200.000 pessoas mortas. Foram quase 2 décadas de conflito e precisou da força do povo para se retirarem. Em resumo, a guerra acabou em 1975, com o Vietnã unificando e se tornando um país socialista. Mas a pergunta que não quer calar é do que realmente valeu tudo isso? O impacto no meio ambiente e saúde pública, o uso de herbicidas como o agente laranja. Durante a Guerra do Vietnã, causou danos ambientais e problemas de saúde que ainda são preocupações atuais. Em conflitos modernos, sem falar nos desafios pós-guerra, o Vietnã enfrentou desafios significativos após a guerra, e temas semelhantes de reconstrução e reconciliação ainda são relevantes em outras regiões pós-conflito.